E a gente começa o programa com um assunto muito sério, um assunto que tem a ver com as mulheres, mas também que tem a ver com os homens, gente. Tem muita gente que fala assim, isso é papo para mulher. Não, isso é papo para o casal. A gente vai falar sobre dores na relação sexual. Tá? E a gente vai tratar esse assunto com muita seriedade, com muito respeito. Eu, Cláudia, entendo que sexo é presente de Deus no casamento, do homem e da mulher. E a gente precisa ter uma relação muito saudável e prazerosa com tudo isso, com esse presente que o nosso Criador nos deixou. Agora, a gente vai entender por que é que às vezes o corpo sinaliza uma dor, sinaliza um desprazer, né? O que é que pode estar acontecendo com você? E para isso eu recebo o ginecologista e obstetra, doutor Alessandro Neves. Seja bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo. Muito obrigada por estar aqui, viu? Você. O prazer é meu. Te convido para sentar aqui, neste cantinho. Eu sento aqui e a gente já conversa. Eu escolhi esse tema porque eu tenho recebido frequentemente de telespectadoras a seguinte queixa: não gosto mais, não consigo mais ter relação com meu marido porque eu sinto dores. E muitas vezes eu ainda recebo mensagens dizendo assim, e ele não entende, e ele tá bravo, e a nossa relação tá desgastada. Talvez você receba esse tipo de queixa no consultório também, né? Com muita frequência, com muita frequência. O que você estava dizendo é uma coisa super importante. Esse não é um assunto exclusivo da mulher, esse é um assunto do casal. E se não existe o diálogo entre o casal, vai ser difícil resolver qualquer tipo de problema. E essa sim é uma queixa frequente, porque muitas vezes existe uma causa, existe um tratamento, mas infelizmente o primeiro empecilho é a própria vergonha, é o tabu de procurar um profissional para buscar ajuda. Então, eu acho que talvez essa seja o primeiro passo, é entender que existe algo errado. Você falou uma coisa super importante, é o organismo, o corpo está dizendo alguma coisa para a gente e a gente precisa procurar uma resposta. Então, existem maneiras da gente fazer o diagnóstico, na maioria das vezes a gente consegue o tratamento e a gente não só consegue melhorar a vida dessa mulher, mas muitas vezes a gente ajuda um casamento. Com certeza, às vezes salva um casamento a partir de um bate-papo como esse. E é por isso que eu quero que você preste atenção. Inclusive, se você quiser compartilhar rapidinho com as suas amigas, fala para colocar aqui no Vida Melhor da Rede Vida, porque talvez seja um divisor de águas, né, para aquela pessoa que você tanto ama. Então, vamos lá. Existem vários tipos de dores e provavelmente várias causas, não é isso? Exatamente. Uma que talvez seja mais frequente, mais simples, são as infecções. Então, as infecções vaginais, ou na vulva, né, ou até propriamente nos órgãos pélvicos, no útero, nos ovários, são as principais causas de dor na relação sexual. Então, a gente imagina que um processo de inflamação que a gente percebe pelo corrimento, né, então as mulheres percebem esse processo de infecção pelo corrimento, e esse corrimento causa um processo inflamatório. E a maioria dos processos inflamatórios gera dor. Então, enquanto a gente não propuser um tratamento e extinguir essa infecção, a dor vai persistir e vai piorar. Então, essa é a principal causa. Então, toda mulher que está com um corrimento, isso não significa que todo corrimento é um problema ou uma infecção. Por isso que ela precisa do ginecologista. Mas se for um corrimento infeccioso, ele precisa ser tratado. E uma vez sendo tratado, na maioria das vezes, a dor à relação sexual, ela se extingue completamente. Uma outra situação muito frequente, é uma doença que cada vez mais a gente tem falado e que, infelizmente, atinge muitas mulheres, é a endometriose. A endometriose, que é quando as células do útero, por vários motivos, aparecem fora de onde deveriam estar, ou seja, fora do útero, o principal sintoma da endometriose é a dor. Dor menstrual, cólica, mas também a dor no ato sexual. Então, você imagina uma mulher que sofre com cólicas menstruais por conta da endometriose, no ato sexual, que é um ato mecânico, existe um pequeno trauma, essa dor vai se manifestar também. Então, talvez essas duas sejam as causas mais frequentes da mulher que está na fase reprodutiva. E tem uma outra situação muito frequente, que é quando a mulher está na pós-menopausa. A gente sabe que nessa fase tem uma queda muito grande do estrogênio, que é o principal hormônio no corpo da mulher. E essa queda estrogênica causa uma série de alterações, mas uma delas é a atrofia vaginal.
Então, tem uma síndrome que nós chamamos de síndrome urogenital, que pode acometer inclusive a uretra, fazendo com que ela tenha mais infecções urinárias, mas causa um ressecamento vaginal. Uma das situações fisiológicas, ou seja, naturais, que acontecem no ato sexual é a lubrificação. A lubrificação vaginal é uma etapa extremamente importante do ato sexual que facilita a penetração. E se essa mulher não tem mais a capacidade de lubrificar a vagina e, ao contrário, essa vagina está ressecada, ela vai causar dor. Então, é muito comum uma mulher que sempre teve uma relação sexual com o marido prazerosa e satisfatória, na pós-menopausa, isso muda. E aí, muitas vezes, isso pode influenciar num relacionamento que vem estável a vida inteira. E se não existe uma conversa, uma parceria, aí os problemas acontecem, porque ela não quer falar o que está acontecendo, o marido cobra, você sempre foi de uma outra forma, por que você está agindo diferente? Então, a gente entende que um problema, nesse caso, fisiológico, faz parte da vida da mulher, mas que a gente tem como corrigir, pode atrapalhar um relacionamento estável de muitos anos. Né? Nossa, com certeza. Antes do nosso bate-papo, eu sempre encontro aqui com algumas pessoas no camarim, né? E eu encontrei com o Padre Juarez e ele perguntou qual que é o tema da saúde, eu estava falando para ele falou, nossa, que tema bom. Aí ele me falou de uma doença que eu nunca ouvi falar, e ele estava me explicando, e aí eu queria que você falasse um pouquinho se existe mesmo, como é que ele falou que algumas mulheres se queixam de dor porque elas têm uma coisa chamada vaginismo. Exatamente. O vaginismo, ele é uma situação importante, que causa muito sofrimento para a mulher. As causas são variadas, mas o que é mais comum da gente achar são ou mulheres que tiveram algum antecedente de abuso sexual, ou na infância, ou até mesmo na adolescência e fase adulta, ou são mulheres que tiveram, por algum motivo, uma criação extremamente rigorosa, sem nenhum tipo de acesso ou conversa e orientação sobre o que significa uma vida sexual saudável. Então, essas mulheres acabam tendo um bloqueio psicológico em relação ao próprio ato sexual. Se a gente imaginar uma mulher que tem um antecedente de abuso, evidentemente que essa mulher relaciona um abuso com algo ruim. Então, o organismo da gente se defende dessas coisas. Então, se o ato sexual é ruim, eu vou criar mecanismos para que eu me defenda e não tenha esse ato sexual. Qual é esse mecanismo? A vagina, ela é como se fosse um cone envolta por músculos. Então, essa mulher, através da contração dos músculos, ela fecha a vagina. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Mesmo que ela eventualmente ache um bom marido, um bom parceiro e queira ter relação sexual com ele, este trauma que ela traz causa uma contração vaginal e, obviamente, impede a penetração e causa dor. Né? Então, algumas vezes, algumas mulheres têm o vaginismo sem ter tido nenhuma desses traumas, mas o mais comum é isso. Então, é uma mulher que precisa de um tratamento local. Eu sempre trabalho com uma equipe de profissionais, então a gente sempre pede ajuda para fisioterapeuta e com exercícios de fisioterapeuta, ao longo do tempo, a gente vai dessensibilizando essa vagina traumatizada para que ela seja capaz de aceitar uma penetração. E muitas vezes, se essas mulheres tiveram uma experiência negativa e traumática, certamente vão precisar também de um acompanhamento psicológico, de uma terapia para tentar vencer esse tabu. Então, o vaginismo é uma realidade, é mais uma dessas situações que traz um bloqueio. Então, se a gente imaginar uma mulher que tem um problema sexual sem nenhum trauma, já é difícil conversar com o marido ou com o próprio médico ginecologista. Você imagina uma pessoa que traz um trauma do passado. Então, esse bloqueio, eu acho que talvez seja o primeiro passo para que essa mulher consiga vencer a dificuldade e consiga, de fato, buscar ajuda. Eu acho que o primeiro obstáculo a ser vencido é esse obstáculo de sair dessa zona de sofrimento e buscar um profissional que possa ajudá-la. Perfeito. Eu fico muito contente de poder trazer um assunto assim delicado, que talvez seja ainda para você um tabu e que talvez seja ainda uma questão que te gere constrangimento na hora de uma consulta ginecológica. Eu espero poder estar ajudando, contribuindo, agregando valor à sua vida, tá? Então vamos começar, já que você falou das possibilidades, das causas, a falar das dores, né? Você falou das infecções. Quais são as mais comuns que causam dores?
a gente pode, as mais simples, que são as mais comuns nas mulheres, as infecções por cândida, né, que é um fungo. Então, a candidíase, ela normalmente traz muita coceira e uma reação inflamatória muito grande. Então, você imagina uma mulher que tem uma queixa de coceira vaginal, que está coçando, ela não vai conseguir ter relação, né? Uma outra muito comum é uma bactéria que faz parte do organismo da mulher, chama Gardnerella. É muito frequente esse tipo de corrimento, não é uma bactéria que tenha a transmissão através do ato sexual, mas quando tem um desarranjo, uma queda de imunidade, um desequilíbrio, essa bactéria entra numa fase de excesso e ela causa um corrimento. Também pode ter coceira, um corrimento com cheiro forte. Geralmente a secreção vaginal normal ela é clara, transparente. Se ela mudar de cor, ficar acinzentada, amarelada, esverdeada, alguma coisa está errada. Essas são as mais comuns. São fáceis de serem tratadas? Geralmente sim. Se a paciente se essas bactérias dessa mulher não tiver resistência aos antibióticos clássicos, um tratamento às vezes de 7 a 10 dias com creme vaginal ou até com comprimido, resolve um problema na maioria esmagadora dos casos. Então, o tratamento é simples e são raros os casos onde a gente precisa retratar por conta de uma eventual resistência ao antibiótico. Perfeito. E eu acho muito bom que o doutor tenha falado que isso faz parte da flora vaginal e que é por conta da sua queda de imunidade, talvez. Às vezes a queda de imunidade está relacionada ao estresse, ao medo. Nessa época de pandemia, as pessoas estão muito estressadas, talvez tenha caído a sua imunidade, talvez você esteja vivendo tudo isso, né? Porque tem muitas mulheres ainda que têm aquela impressão péssima de que isso é uma DST e de que o marido pulou a cerca. Ele trouxe, então eu não vou falar isso com o meu ginecologista porque eu vou ficar com vergonha, não vou contar isso pra ninguém porque é constrangedor, mas eu tô com ódio desse marido. Na verdade, então, não. Essas duas infecções não tem nada a ver com transmissão de marido para mulher. Não tem nada a ver, isso é muito importante, porque essa é uma preocupação que a gente vê nos consultórios, né? E uma das primeiras perguntas é essa que as mulheres fazem. Eu peguei do meu marido, então, tanto o fungo, a cândida, como a Gardnerella, um é um fungo, a outra é uma bactéria, elas fazem parte da flora vaginal e da flora intestinal dos homens e das mulheres. Então, são micro-organismos que normalmente estão ali para proteger o organismo da mulher. E eles se manifestam de uma forma negativa, de uma forma ruim, conforme você falou, em situações de desequilíbrio. O mais comum, obviamente, é a falta de imunidade, falta de alimentação adequada, atividade física, uso de tabagismo, cigarro, que também... Eu tô aqui na minha mente fazendo até um paralelo com as infecções de garganta, né? Eu agora não tenho mais, mas já tive uma época de muita infecção de garganta. Caía a imunidade, eu ficava estressada, eu brigava com alguém, ai, a minha garganta inflamava, né? E eu acho que a gente tem que entender que o nosso corpo é assim, a gente não pode ter esses preconceitos. Eu sempre falo muito aqui, quando vem um psiquiatra, que as pessoas ainda têm um preconceito de tratar as doenças psíquicas, né? Não dá pra cortar, gente. É um corpo inteiro que precisa de cuidado sem frescura, né? Então, vamos encarar aí o nosso corpo com muito amor, com muito acolhimento e aceitação. E em relação ao que você falou, você falou que nem todo corrimento significa que é um fungo ou uma bactéria. É também legal a gente falar que essa secreção vaginal é normal. E muitas vezes é normal, né? É normal. Algumas mulheres têm mais, outras têm menos, algumas não têm, mas a vagina é um órgão secretor, ela produz secreção. Uma boca. Exatamente. Né? Fica de boca aberta um tempão, de repente você baba. Exatamente, tem que tomar cuidado. Exatamente. Doutor, vou abrir espaço também para as meninas em casa perguntarem. Mas aí, assim, fica à vontade, pergunta. Doutor Alessandro Neves, um médico maravilhoso. Você vê que tranquilidade, quer aprender com ele? Tá aqui para te responder, tá? É o 11 9 50 45 18 40. Vou dar um recadinho ali e volto aqui já já. Vamos ter perguntas na tela? Ah, então mais fácil ainda. Vamos olhar aqui para o nosso video wall. Esse cenário ficou chique, né? Que a gente pode acompanhar. Olha, boa tarde. Meu nome é Ana Cristina, de Quixeramobim, Ceará. Doutor, quem fez esterectomia total e sente dor no ato sexual, é normal? Pode acontecer. A esterectomia total é a retirada do útero inteiro, né? O útero tem duas partes, o colo do útero e o corpo. Quando faz a retirada de todo o útero, alguns ligamentos são seccionados durante a cirurgia. Pode acontecer de
ficar um pouco de dor depois da cirurgia. Então, a gente tem que escolher com cuidado sempre quando precisa fazer a cirurgia de retirada do útero, quem são as pacientes onde a gente pode tirar tudo e quem a gente vai tirar só uma parte para tentar preservar esses músculos e não ter a dor depois do ato sexual. Mas, principalmente, com fisioterapia e com alguns exercícios, a gente consegue melhorar também quem tem dor sexual pós-esterectomia. Tá, eu fiquei com uma dúvida. Quando a gente faz a esterectomia, retira o útero, a gente não força uma menopausa? Não entra num estilo menopausa precoce? Essa pergunta é muito boa, as pacientes têm muito essa dúvida. E é o seguinte, quando a gente tira o útero somente, a gente não tem nenhuma mudança na parte hormonal, porque a produção hormonal da mulher é feita nos ovários. Então, se durante a cirurgia você só faz a esterectomia e não mexe nos ovários, embora a mulher não menstrue mais, e é isso que traz a confusão, né? Toda mulher que tira o útero para de menstruar. Mas se os ovários estão intactos, a produção hormonal continua normal, ela não entra na menopausa, a não ser que por algum motivo seja necessário a retirada dos 2 ovários. Mesmo que um ovário só seja retirado, o outro é capaz de produzir normalmente as quantidades necessárias. Perfeito. Próxima pergunta na tela. Boa tarde. É normal sentir ardência na relação? Não é normal. A relação sexual tem que ser uma coisa prazerosa, é sempre um momento de intimidade, de entrega, de parceria. Então, se tem qualquer sintoma de dor ou ardência, não é normal. É fundamental procurar o médico ginecologista e a ardência normalmente está relacionada às infecções, aos corrimentos que são facilmente tratados. Maravilha. Próxima pergunta. Boa tarde, tenho mais de 45 anos e agora nas relações sexuais tenho pequenos sangramentos. É normal? Também não é normal. Sangramento na hora da menstruação não é normal. Na hora da relação? Na hora da relação não é normal. Precisa ser investigado. Ela tem 45 anos, não sabemos se ela já tem algum sinal ou não de menopausa. Se ela já estiver nessa fase de pós-menopausa, aquela atrofia secura vaginal pode ser uma causa de sangramento, fica tão seco, tão ressecado, que pode ter o sangramento. E uma outra causa frequente é aquilo que todo mundo já deve ter ouvido falar, olha, eu fui ao ginecologista, ele falou que tinha uma feridinha no útero. Na verdade, não é uma ferida, é um tipo de pele que o colo do útero tem e que deveria ficar dentro do útero e por algum motivo ele se exterioriza. Não é nada de grave, o tratamento também é fácil, mas não é normal. Se você tem sangramento à relação, também precisa o ginecologista. Tá vendo só? Vai, sem medo, sem constrangimento, né? O ginecologista tem que ser seu amigo, tá? Essa tem que ser uma relação franca, de muita abertura. Se você não tem abertura, porque às vezes a gente não tem mesmo empatia com alguém, tem pessoas que a gente sente um certo bloqueio, troca de médico, tá bom? Você precisa estar bem amparada e bem tranquila. Próxima pergunta na tela. Boa tarde, tenho dores e securas na relação sexual. Pode ser candidíase? Não é o sintoma mais comum de candidíase, né? Geralmente a secura vaginal, se ela não está na menopausa, ainda está na fase reprodutiva, a gente precisa investigar. A ausência de lubrificação vaginal, ela faz parte daquele ciclo normal da resposta sexual. Se ela não tem lubrificação, que é a fase de excitação da resposta sexual, às vezes pode ser um problema orgânico, mas a maioria das vezes é um problema mais relacionado à parte psicológica e geralmente relacionado ao relacionamento. A resposta sexual do homem é diferente da mulher. O homem é muito genital, mas a mulher não. Ela também pode ser genital, mas outros aspectos estão envolvidos. Então é preciso que o relacionamento seja estável, que ela esteja num bom casamento, que de fato esse homem seja um parceiro para ela. Porque, como eu disse, principalmente para a mulher, a relação sexual é um ato de amor porque é um ato de entrega, né? É um momento de vulnerabilidade. E você só vai ficar vulnerável com satisfação com aquela pessoa que você confia. Então, a secura vaginal, nesta fase da vida, onde você ainda está produzindo hormônio normalmente, a gente tem uma conversa no consultório e normalmente identifica algum problema psicológico e geralmente relacionado ao relacionamento. E uma coisa muito interessante, você falou bem, esse constrangimento, ele tem que ser principalmente com o ginecologista, mas também com o seu parceiro. Então, infelizmente isso é raro de acontecer, mas quando o marido participa disso, participa da consulta e se propõe a ajudar, a chance de sucesso é praticamente 100%.
Então a gente precisa ter essa parceria no casamento. E eu falo para esses casais muitas vezes uma analogia com quem gosta de cozinhar. Às vezes o marido está preocupado e fala, eu já sei o que eu vou fazer um jantar maravilhoso e prepara aquele bacalhau. Chega na hora do jantar, ela não gosta de bacalhau. Então as pessoas precisam conversar. Então conversando, a chance de sucesso é muito grande. Perfeito. Vai quebrando aos pouquinhos. Tem gente que tem ali uma distância, né? Vai quebrando. Aos pouquinhos você vai deixando a coisa ficar cada vez mais confortável. Tem que ser assim, tá? Outro dia a gente estava aqui conversando com uma advogada, falando sobre violência doméstica, sobre abuso, né? E é importante também você ter essa conversa com seu marido e não achar que você vai ter uma relação sexual por obrigação. Isso não existe, né? Vamos lá, próxima pergunta. Essa daí já foi. Boa tarde, sempre tive a vida sexual ativa com meu marido, mas mesmo com vontade, não lubrifica. O que posso fazer? É apenas hormônio? E essa é uma pergunta muito boa. A gente vive, infelizmente, uma febre da testosterona, né? Todo mundo que tem algum problema sexual toma testosterona. Mas a gente percebe que são poucos os casos onde a diminuição da testosterona é a causa do problema sexual nessa fase da vida ainda reprodutiva. Na pós-menopausa, aí é diferente. Então, a gente precisa investigar. A gente pode, se não houver nenhum problema de relacionamento ou psicológico, vários cremes lubrificantes nós podemos utilizar. Em alguns casos selecionados, até a aplicação de laser pode favorecer a lubrificação vaginal. Mas, como qualquer situação, a gente precisa investigar com calma e não é normal. Seria normal na pós-menopausa. Aí sim, com tratamento hormonal, a gente resolveria o problema dessa secura vaginal. Perfeito. Eu tô vendo que tem muitas dúvidas, né? E eu queria falar, meninas, não tenham constrangimento de procurar ginecologista, não. A gente precisa ir pelo menos a cada 6 meses, né? Sim, se tiver tudo perfeito, a cada 6 meses. Mas tem uma coisa que está em desequilíbrio, vai já marca e vai, tá? Próxima pergunta na tela. Boa tarde, meu nome é Ana Clara, tenho 43 anos e estou na menopausa há 2 anos. Ela dá no climatério, não sei se ela já está na pós-menopausa, né? Sofro muito com secura vaginal, tenho muita dor na relação. Posso amenizar esses sintomas de alguma forma sem tomar hormônios? Pode sim. Então, para ela é muito importante porque ela é muito nova, 43 anos, então esses sintomas vão trazer um incômodo ainda durante muito tempo. Então, é possível sim. Se ela quisesse usar hormônio, seria o melhor dos mundos através da reposição hormonal, que pode ser feita de várias formas, via oral, por implantes, enfim. Mas se ela não deseja ou tem alguma contraindicação, é possível através das 2 formas que eu falei. Se ela quiser, ela pode usar um próprio lubrificante à venda aí nas farmácias, mas hoje em dia, principalmente na pós-menopausa, o laser tem um resultado fantástico. São 3 aplicações, um procedimento de consultório, dura 10 minutos, praticamente indolor, com 3 sessões. A gente faz uma por mês, 90% das pacientes melhoram totalmente e passam a ter uma vida sexual normal. É um procedimento caro? É um procedimento que não é coberto pelo SUS, ele não é muito barato, mas os resultados são extremamente promissores e só com algumas 3 sessões. Algumas precisam reaplicar depois de 1, 2 anos, mas eu tenho pacientes que fizeram essas aplicações há mais de 5 anos e estão ótimos. Olha que coisa boa. Nada como a tecnologia, junto com a medicina, trabalhando a nosso favor, né? Muito obrigada, doutor Alessandro Neves. Foi muito bom conversar contigo. Tenho certeza que as nossas meninas e meninos gostaram muito, né? E casais, conversem mais. Tenha um relacionamento de amizade, né? Um relacionamento de troca saudável, gostoso. Isso é importante. E cuidado com esse negócio agora da quarentena, que eu tô sabendo que os casais estão brigando. Quando um não quer, 2 não brigam. Já ouviu isso? Então, fica aí o recado para quem não quiser brigar. Aí não tem briga em casa. Doutor Alessandro está no draalessandroneves.com, é o site www.draalessandroneves.com e o telefone é o 11 30 44 20 26. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com você, Cláudia. Prazer é nosso. Até a próxima, doutor. Até a próxima.